Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Nós estamos no capítulo 6 de Romanos, vamos ler do verso 5 ao verso 14. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e ler versículo por versículo. E aí, Romanos, então, 6, verso 5. Romanos 6, verso 5, o texto diz assim: Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra unidos aqui no original transmite a ideia de algo enxertado e que agora é inseparável, está ligado de uma forma inseparável, ou seja, pela fé nós estamos ligados tanto à morte de Cristo, a morte dele resolveu o problema do nosso pecado, o salário do pecado é a morte, então a morte dele quitou a nossa morte, mas também nós estamos ligados de maneira inseparável à vida dele. Ele subiu, ele está assentado no trono, ele está governando e de alguma forma nós estamos conectados agora nessa vida eterna, movida por um propósito maior. Verso 6, nosso velho homem foi crucificado, é o que o texto diz aí. O velho homem representa quem nós éramos e ele foi crucificado, por quê? Estávamos ligados à morte de Cristo. Então, uma vez que nós de fato aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o velho homem, ele deixa de existir. Porque o Evangelho não faz de mim, de você, alguém um pouco melhor do que nós éramos ou uma versão um pouco melhorada. Não, o Evangelho faz de nós nova criatura. Verso 7, quem morreu foi justificado do pecado. Paulo usa a figura da morte para mostrar que a antiga relação de escravidão aqui já terminou, porque a morte rompe vínculos. Então, se nós morremos para o velho homem, nós morremos também para a escravidão. E agora, a nossa união com Cristo traz união também com a liberdade, traz união com a santidade, traz união com a vida eterna. Do verso 8 até o verso 10, nós vamos observar aqui que Cristo morreu uma única vez, a sua vitória foi definitiva, a morte não tem mais poder sobre nós e da mesma forma nós vamos viver uma nova realidade. E a nossa segurança da salvação então não está nas nossas obras, nos nossos méritos, mas na obra de Cristo. E é por isso que cremos que o cristão verdadeiro e genuíno não perde a salvação porque não foi ele que conquistou. Aquele que conquistou é aquele que pode garantir e quem conquistou é Cristo e ele garante a salvação. Portanto, um cristão genuíno e verdadeiro não perde a salvação. Mas pastor, e aquelas pessoas que eram da igreja e depois abandonam o evangelho, abandonam a igreja e se dizem ser, sabe, ateias? Bom, essa pessoa talvez nunca foi salva de verdade. Ela se acostumou com a igreja, se adaptou com a liturgia de culto, ela gostava da rotina, mas ela não teve um encontro genuíno e verdadeiro para com Deus. Verso 11, considerem-se mortos para o pecado e vivos em Deus em Cristo Jesus. Considerem significa reconhecer como verdade aquilo que foi declarado. Então, o que o texto está dizendo? Que você precisa reconhecer que você está morto para a escravidão do pecado, que você foi desconectado da escravidão do pecado e que agora você vai sim viver uma nova vida em Cristo. Já o verso 12 vai nos mostrar aqui que mesmo que sejamos uma nova criatura, o pecado permanece presente. Por isso Paulo diz, não permitam. Não permite. Isso mostra que existe a graça, o favor divino, mas existe responsabilidade humana. Então eu não posso descansar na graça de forma irresponsável. Eu preciso confiar na graça, mas eu preciso fazer a minha parte. O que cabe a mim? Evitar lugares, situações, pessoas, dizer não, colocar limites. Verso 13, Paulo vai nos mostrar que duas possibilidades. Podemos entregar a nossa vida ao pecado ou podemos colocá-la inteiramente à disposição do Senhor. A palavra instrumentos aqui também pode ser entendida como armas. Toda habilidade, palavra, recurso, talento, influência servirá agora ao reino de Deus. Portanto, a pergunta não é se você vai ser usado, mas por quem você está sendo usado. A pergunta não é se você pode ser usado, mas quem já está usando
a sua vida. O verso 14 nos mostra que o pecado não mais pode nos dominar. Esse versículo vai resumir toda essa sessão. O pecado não vai, ele está presente, mas ele não pode ter mais domínio sobre a sua vida. Você pode pecar por escolha, não por escravidão. Ele está presente, mas você não é mais escravo dele. Você tem liberdade para dizer sim ou não, entende? O pecado não mais nos dominará. Paulo não está dizendo que o cristão nunca mais vai pecar, não. Ele está dizendo que o pecado vai ser acidente na vida do cristão, mas nunca mais uma escolha natural. Como que a gente aplica tudo isso então nas nossas vidas? Primeiro, a cruz matou quem você era. O velho homem não existe mais. Se ele existe, é porque você ainda não teve um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus, porque uma vez que você tem um encontro genuíno com Jesus, o velho homem deixa de existir. Segundo, santidade começa na mente. Antes de comportamento, santidade é coração. Antes de comportamento, santidade é identidade. Eu fui separado para uso exclusivo de Deus. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu não fui separado para qualquer uso, mas para um uso exclusivo de Deus. Terceiro, todo dia entregamos as nossas ferramentas a alguém. Quais são as nossas ferramentas? A nossa boca, a nossa língua, os nossos olhos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos. Todos os dias você está oferecendo isso a alguém. Então a grande questão não é se você pode ou não ser usado por Deus. A grande questão é quem está usando você hoje. A grande questão é você entregou todos os seus dons, talentos, habilidades, tempo, recursos para quem? Para o Deus desse mundo? Para Mamon? Para o diabo? Ou você está entregando isso para Deus? Quarto, a graça não diminui a nossa responsabilidade. Então Paulo diz, não permitam. Digam não, coloquem limites, fujam se necessário for, mas a graça não diminui a sua responsabilidade. Eu queria orar para que, se você não teve um encontro com Cristo, você possa ter, para que você possa abandonar o velho homem, viver como uma nova criatura, mas principalmente para que você entregue hoje as suas ferramentas a Deus e seja usado por Ele. Renuncie nessa oração aquele que está usando você, que não é o Senhor Jesus Cristo, que não é o Espírito Santo do nosso Deus. Pai, nós queremos renunciar todo o senhorio do mundo sobre as nossas vidas, sobre todo o senhorio do dinheiro sobre as nossas vidas, todo o senhorio da estabilidade sobre as nossas vidas, todo o senhorio da idolatria sobre as nossas vidas, e nós queremos nos render ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, e nesse dia nós queremos te entregar a nossa boca, os nossos lábios, nossos ouvidos, nossos olhos, os nossos dons, habilidades, talentos, recursos, tempo, futuro, tudo é seu, Pai. Nós queremos renunciar servidão ao pecado e nós queremos declarar que serviremos ao Senhor para a honra e a glória do teu santo nome, que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe muito. Por gentileza, se inscreva nesse canal, não te custa nada, mas nos ajuda muito na propagação do Evangelho, e compartilhe essa mensagem com todo mundo, porque você é um missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.